Você estava me falando em off que você chegou na Ferroviária entre 10 e 11 anos. Como é que foi isso? Porque eu sei que você chegou lá e encontrou o Washington Luiz da Silva, o Tota. Não era uma figura muito fácil, porque eu o conhecia pessoalmente. E aí, como é que foi isso? Então, eu era do bairro Jardim Arco-Íris, né? Um bairro periférico de Araraquara, um bairro carente na época, né? Então, eu disputei um campeonato da cidade pelo Mazzaropi e a DPM, o treinador era o seu Valdemar. Que era o mesmo do Tuti. Isso, nós jogamos Você junto. Junto com o Tuti na DPM. Isso, na DPM, depois o Tuti foi, em seguida eu fui também para a Ferroviária. Aí disputamos esse campeonato da cidade e o Tota, inteligente como ele sempre foi, o que ele fazia? Ele colocava o time B para jogar o campeonato da cidade da Ferroviária. E nisso ele fazia, aqueles que não estavam jogando o Paulista, jogavam o campeonato da cidade. E nele era o treinador, ele via os outros, as escolinhas, via os outros times. E a gente conseguiu, a gente foi campeão nesse ano. A DPM a gente foi campeão com o Mazzaropi, era DPM e Mazzaropi, né? Fez um conjunto. Só um detalhe aqui, o Mazzaropi era aquele time feminino, o primeiro time feminino da Ferroviária dos anos 80, né? Que as meninas jogavam na preliminar da Ferroviária, no profissional, né? Isso mesmo, que tinha borracharia. Tinha borracharia, não era? Isso mesmo. Legal. E o treinador nosso era o seu Valdemar, né, que faleceu já, o pai do Magal e tal. E aí, nisso daí, a gente foi campeão da cidade e o Tota, na época, gostou de 3 jogadores, eu, o Ednilton e o Lê, né? E acabando o campeonato, só que eu fui para São Paulo, porque a minha mãe morava em São Paulo e meu pai aqui era Araraquara. Só que o meu irmão ficava uma semana aqui, uma semana em São Paulo, e eu estava já em São Paulo, com 10 anos, com a minha mãe. Fui para lá. E nisso daí, meu irmão encontrou um desses amigos meus, o Lê, que o Tota ele já estava na Ferroviária. E o Tota perguntou de mim se eu não queria ir para a Ferroviária, se ele tinha o contato. Naquela época não tinha telefone, não tinha, né? E aí meu irmão falou, eu tô indo para São Paulo. Não, manda ele vir, que o Tota quer ele na Ferroviária e tal, para ele treinar. Meu irmão chegou lá, eu estava trabalhando de engraxate, estava fazendo uns bicos de engraxate. Aí eu peguei, na hora que ele falou, na hora, falei pra minha irmã, não, quero ir, vixe, né? O sonho de... Porque ele não queria jogar na Ferroviária, né? Sim. Não, a Ferroviária era referência, né? E aí eu volto para Araraquara e me apresento na Ferroviária. Vou lá, converso com o Tota. Não tinha nem chuteira para treinar. Uhum. Mas você era pequenininho. Pequenininho, 10 anos. 10 anos de idade. E aí... Volta, se apresentou lá na Ferroviária, o Tota já tinha visto eu jogar, ele falou, não, vamos treinar e tal. Eu sem chuteiros, a molecada naqueles minicampos ali embaixo, né? Sim, lá na Baixada. Na Baixada. Aí eu vou treinar, cara, caio, escorrego, tal, chute de tênis e vai. Aí acabou o treino, o Tota me chama e falou, traz seus documentos, que você já vai fazer parte do elenco, tal, já te conheço, tal, então você vai, a partir de amanhã você já se integra ao grupo que vai disputar o Paulista e tal. E aí eu comecei na Ferroviária, cara. Fiquei com o Tota, passei por todas as bases da Ferroviária, né? E com 17 anos já estava titular do profissional da Ferroviária. E como é que foi essa transição? Como é que foi sair das categorias de base para ir para o profissional? Você já pegou o Bazani ali, né? A minha transição foi assim, Tota, né? Aí em seguida juvenil, infantil, você vai pro juvenil naquela época, né? Hoje eles falam sub-12 e tal, né? Mas naquela época a gente falava infantil, juvenil, né? Aspirante, né? Então eu peguei e passei do Tota, já fui pro Marcão, no juvenil. Era o treinador era o Marcão, era o Marcão, Só que o Marcão ficou uma semana só, o Marcão foi pro aspirante, tinha o campeonato de aspirante em 96. O aspirante jogava profissional, né? Era o campeonato de aspirante paulista. E aí o Marcão pegou e já me levou pro aspirante. Eu estava com 16 anos. Então já passei direto pelo juvenil. Joguei 2, 3 meses no juvenil. E fui pro aspirante. E aí disputei o campeonato de aspirante. Fui bem, né? E aí em seguida já subi profissional. Já comecei a treinar profissional em 96. E aí em 97 eu já estava no profissional. Foi quando você subiu ou foi para caiu? Foi no ano que caiu, que era o Valdir Pérez, o treinador. Foi aquele ano que o montou aquele time, pegou alguns jogadores aqui da região, aí trouxe o Marco Antônio também, né? E não fomos muito bem no campeonato, né? Aquele ano foi o ano que a Ferroviária tinha o tio Emerson, o Tuti, né?
Foi o ano que subiu aquela rapaziada toda mais jovem. Mas você, quando sobe, pega o Bazzani ali na transição. Bazzani, eu peguei ele em toda né? O Bazzani era aquele treinador, ele era aquele professor que ele saía treinador e o Bazzani assumia. Ele era tudo da Ferroviária, o X-Tudo da Ferroviária, né? Então o Bazzani, eu peguei ele tanto no Júnior, peguei ele no aspirante, peguei ele no profissional. Então ele me comandou em todas, quase, só com o Tota que não, mas do aspirante para cima eu peguei ele como professor, como treinador.